Você já se perguntou como seria se uma cidade inteira tivesse que engolir a verdade, depois de passar anos se alimentando da mentira que criaram sobre você? O que você vai ouvir neste vídeo vai mudar sua forma de enxergar justiça, reputação e silêncio. Porque hoje não estamos falando de um escândalo qualquer. Estamos falando de um colapso moral coletivo. E o mais assustador, eles ainda estão tentando fingir que nada aconteceu, mas a verdade está viva e ninguém mais pode fugir dela. Você vai entender por que agora eles andam com a cabeça baixa e por que isso vai persegui-los para sempre. Antes de continuar, faz o seguinte: se você acredita que a verdade sempre vence, esmaga o like, se inscreve agora nesse canal e comenta aí nos comentários o número 77, o número dos escolhidos, os que sobrevivem, os que se levantam mesmo depois de terem tentado enterrá-los. Esse número vai mostrar que você é um dos que enxergam, um dos que despertaram. Não assiste calado. Mostra que você está aqui. Cada comentário, cada like, cada inscrição é um soco contra o sistema que tentou silenciar quem merecia ser ouvido. Vamos mostrar que a verdade tem voz e que ela ecoa mais forte do que qualquer mentira. Era uma cidade como qualquer outra, até que o silêncio começou a queimar mais do que qualquer palavra dita em alto e bom som. No início, ninguém notava. Os olhares desviados, os cochichos nos corredores, as ausências nas conversas, e tudo parecia apenas parte do cotidiano. Mas havia algo diferente no ar, algo denso, quase palpável. O silêncio ali não era paz, era punição. Era o modo escolhido para matar reputações sem deixar digitais. Não havia necessidade de gritar quando se podia simplesmente virar o rosto e deixar o peso da exclusão fazer o trabalho sujo. Com o tempo, ficou claro que aquele silêncio era seletivo. Ele não caía sobre todos. Era reservado para quem ousava ser diferente, para quem recusava se dobrar às expectativas da massa. O silêncio era a arma dos que se diziam neutros, mas na verdade estavam do lado de quem já havia escolhido seu alvo. Ele vestia a máscara da imparcialidade, mas escondia uma intenção perversa: permitir que a injustiça crescesse como erva daninha sem precisar sujar as mãos. Não foi um ataque direto, foi um assassinato moral por omissão. E ninguém jamais se esquece da dor de ser ignorado enquanto a verdade arde dentro do peito, sem ter onde ecoar. Assim começou a história que agora envergonha toda uma cidade. Não com tiros nem escândalos públicos, mas com uma covardia coletiva camuflada de silêncio. Os que se calaram acreditavam estar se protegendo, mas, na realidade, estavam assinando um pacto de vergonha que agora consome suas consciências. Aquilo que foi ignorado no passado, hoje, ecoa mais alto do que qualquer grito. E a chama que queimava em silêncio agora se transformou em um incêndio que ninguém mais consegue apagar. Existem lugares onde o orgulho é a base de tudo. Mas naquela cidade era a vergonha que mantinha as estruturas em pé. Uma vergonha escondida sob a superfície, disfarçada de moral, de boas maneiras, de religiosidade ou de tradição. Era uma vergonha cultivada em segredo, passada de geração em geração, alimentada pelos medos e fracassos que ninguém tinha coragem de admitir. Todos sabiam de tudo, mas ninguém dizia nada, porque ali expor a verdade era mais perigoso do que viver dentro de uma mentira bem decorada. Essa vergonha era contagiosa. Bastava alguém ser apontado como diferente para que a cidade inteira se organizasse como um corpo único, não para acolher, mas para repelir. Era como um sistema imunológico defeituoso que atacava justamente quem mais precisava de proteção. As conversas aconteciam em tom de piada, os julgamentos vinham com um sorriso no rosto e as punições eram aplicadas com silêncio e exclusão. Ninguém queria ser o próximo. Por isso, todos colaboravam, mesmo sem perceber.
Alimentavam a máquina da vergonha com pequenas omissões, com risadinhas cúmplices, com sorrisos frios e olhares vazios. Hoje, esse mesmo sistema está em colapso. E a ironia é que a vergonha que um dia serviu como escudo está agora cravada na pele de quem a cultivou. Porque aquilo que é construído em cima da mentira, mais cedo ou mais tarde, desmorona com a chegada da verdade. E quando a verdade chega, ela não bate na porta. Ela escancara, ela invade, ela mostra. E agora, cada canto daquela cidade, cada esquina que antes murmurava julgamentos, carrega o peso do constrangimento. Eles não estão apenas com vergonha do que fizeram. Estão com vergonha de serem vistos exatamente como são. Se essa história está mexendo com você, se de alguma forma ela tocou sua alma, fez você lembrar de algo que viveu ou de alguém que merecia ser defendido, então escuta isso com o coração aberto. Esse canal não é só um vídeo, é um movimento de verdade, coragem e resgate emocional. E se você sente que isso vale alguma coisa para você, então considera enviar um thanks, seja de $100 ou o valor que tocar o seu coração. Não é sobre o dinheiro, é sobre a mensagem que você envia junto com ele. É como dizer, eu vi, eu senti e eu agradeço por isso existir. Esse gesto fortalece o canal, permite que mais histórias assim sejam contadas e mostra para o mundo que ainda existe gente que valoriza a verdade quando ela é dita com a alma. Não deixa para depois. Se tocou, se moveu algo dentro de você, faz agora. Clica no Thanks aqui embaixo e envia aquilo que o seu coração mandar. Não foi uma decisão oficial. Nenhum juiz bateu o martelo. Mas o veredito já estava selado antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Aquela cidade decidiu que precisava de um vilão, e você foi escolhido. Não por causa de algo que fez, mas porque sua existência expunha tudo aquilo que os outros fingiam não ser. Era mais fácil transformar você em um símbolo do que enfrentar os próprios espelhos. Assim nasceu o julgamento coletivo. Sem direito de defesa, sem espaço para a verdade, apenas uma condenação pública disfarçada de opinião. Eles se uniram como um coral de mentiras, cada um cantando uma parte diferente da mesma canção, com vozes que se sobrepunham em harmonia sinistra. Não precisaram de provas. Bastava um boato, uma meia-verdade, um olhar enviesado. O objetivo não era esclarecer, mas enterrar, e enterraram. Tentaram soterrar sua história com camadas de distorções, de piadas, de sarcasmos que fingiam não ter maldade. Só que todo julgamento injusto exige um sacrifício. E o que eles não sabiam é que o sacrifício que ofereceram não se destruiria. Ele se transformaria. Hoje, aquele ato de condenação é a maior fonte de vergonha que aquela cidade já conheceu. Porque o vilão não apenas sobreviveu, ele floresceu. E cada passo que você deu em direção à sua verdade, cada vitória que conquistou, é como uma sentença invertida. Você foi o espelho que ninguém queria encarar. E agora eles precisam lidar com a imagem que sempre tentaram esconder. A de que, ao escolherem um culpado para manter sua paz, revelaram sua verdadeira face. A de uma comunidade disposta a trair a justiça para manter o conforto. Mas o conforto acabou, e a verdade agora caminha pelas ruas, viva, forte e impossível de silenciar. Durante muito tempo, eles acreditaram que estavam certos. Suas convicções pareciam sólidas, suas certezas inabaláveis. Andavam pelas ruas com o queixo erguido, como se a verdade morasse apenas em suas versões dos fatos. Mas o que acontece quando a verdade finalmente chega? Ela não pede licença, não negocia espaço, e muito menos se curva ao orgulho de ninguém. Ela invade como uma onda e leva junto todas as estruturas frágeis que fingiam ser fortalezas. A cidade, antes altiva, agora desaba em silêncio.
porque não há muro alto o suficiente para conter uma verdade que foi sufocada por tanto tempo. A chegada da verdade não expôs apenas um erro, expôs um sistema inteiro de mentiras entrelaçadas, de histórias repetidas até que se tornassem convincentes, de pessoas que preferiram a comodidade de estar erradas em grupo do que a coragem de estar certas sozinhas. E agora, cada rosto que evitava o espelho se vê obrigado a encarar sua própria participação. O que era orgulho virou vergonha. O que era convicção virou arrependimento. E cada frase dita no passado ecoa com um peso diferente quando a realidade se impõe de forma incontestável. Porque a verdade não se vinga, mas ela revela. E só isso já basta para que muitos nunca mais andem com a mesma postura. O mais doloroso é que eles não erraram em silêncio, erraram em coro. E agora a vergonha é compartilhada. Eles não apenas erraram, erraram alto, erraram publicamente, erraram juntos. E a única coisa mais humilhante do que estar errado é perceber que o erro foi construído com orgulho. Cada palavra lançada contra você, cada piada, cada silêncio cúmplice, tudo agora voltou com força multiplicada. A verdade chegou sim, mas ela não veio para pedir desculpas. Ela veio para tomar o lugar que sempre foi dela. E esse retorno não cabe no ego de quem preferiu a mentira por tanto tempo. Riram muito, riram com a segurança de quem achava que estava no controle da história. Suas gargalhadas ecoavam como sentença. Era o som de uma cidade inteira zombando da dor de alguém, sem saber que cada riso carregava a assinatura de sua própria humilhação futura. Porque o tempo, esse juiz silencioso, tem o poder de inverter os papéis com maestria. E agora, as mesmas bocas que riram se calam. As mesmas expressões que zombavam agora evitam o contato visual. O que antes era escárnio virou constrangimento, porque a piada envelheceu, e o que envelhece com mentira apodrece. As risadas que um dia pareceram espontâneas agora soam artificiais até na lembrança. Elas envelheceram como fruta exposta ao sol, murcha, escura, enjoativa. Ninguém quer lembrar que riu. Ninguém quer admitir que achou graça. Mas a memória é implacável. Cada sala onde seu nome virou chacota agora é um altar de vergonha. E o mais cruel é que as pessoas não riram por acaso. Elas riram porque se sentiam superiores, porque a dor alheia distraía das próprias falhas, porque zombar parecia mais fácil do que confrontar. Só que hoje, essa superioridade evaporou. E no lugar dela ficou uma sensação pegajosa, desconfortável e eterna, a de terem rido da verdade. O silêncio que agora ocupa os espaços onde antes havia zombaria não é paz, é vergonha engasgada. É a constatação de que riram de algo que não compreendiam, que zombaram de alguém que se recusava a cair, que tentaram transformar sofrimento em espetáculo e falharam miseravelmente. Quem ri agora? Ninguém. Porque todos sabem que o riso naquele tempo era uma confissão disfarçada. E hoje a plateia virou réu. A risada virou prova. E a história se encarregou de mostrar que a graça de ontem é a humilhação de hoje. No início, parecia inofensivo. Um comentário aqui, uma omissão ali. Um boato que se espalhava como fumaça, sutil e traiçoeiro. Mas logo, a conspiração tomou forma. Não foi uma reunião oficial. Não houve plano escrito, mas todos sabiam o que fazer. Calar, seguir, concordar. Criaram uma rede invisível de cumplicidade, onde cada gesto era uma engrenagem funcionando em perfeita sincronia. Era como se a cidade tivesse desenvolvido um instinto coletivo, proteger a mentira para preservar a paz. Mas toda conspiração tem um preço, e a deles foi alto demais. Porque quando todos conspiram juntos, todos confessam juntos também. O que parecia segurança em números se tornou um peso impossível de carregar.
Eles achavam que estariam protegidos porque ninguém jamais quebraria o pacto do silêncio. Mas não perceberam que, ao agir como um só corpo, tornaram-se um só réu. A cidade inteira virou prova viva de um sistema falido. Cada sorriso omisso, cada cabeça que balançou em falso, cada pessoa que só ouviu dizer, agora faz parte de um mural de vergonha coletiva. Não há mais como esconder, porque a unidade que construíram, ao invés de protegê-los, os entregou. A conspiração se revelou por si só, sem que fosse preciso uma palavra de acusação. E agora, a maior vergonha é perceber que ninguém obrigou ninguém. Cada um escolheu participar, uns por medo, outros por conveniência. Mas todos, de alguma forma, apertaram os mesmos parafusos dessa máquina de destruição. Hoje, o que era uma estratégia virou um espelho, e o reflexo que ele mostra é o de um povo que preferiu se esconder atrás da multidão a defender o que era certo. A conspiração virou confissão, e o silêncio cúmplice virou o grito mais alto que essa cidade já ouviu. Eles se tornaram profetas do fracasso alheio. Declararam com convicção que você não duraria, que cairia, que sua história terminaria em silêncio e humilhação. Era como se precisassem prever sua derrota para reafirmar suas próprias ilusões de superioridade. Quanto mais te diminuíam em palavras, mais alimentavam o ego coletivo que mantinha aquela cidade de pé. As previsões não vinham com dúvidas, vinham com certezas. Era como se estivessem escrevendo o final do seu filme. Um final trágico, previsível e conveniente. Só que esqueceram um detalhe. Eles não eram os autores da sua história. A realidade se encarregou de devolver cada palavra como uma pedra no telhado de vidro. As profecias se inverteram. Aquilo que diziam sobre você, que fracassaria, que jamais se reergueria, acabou se tornando o retrato exato do que eles mesmos enfrentam agora. Porque enquanto suas vozes proclamavam queda, seus olhos não enxergavam sua força. Cada passo seu, cada superação, cada vitória silenciosa desmentia as previsões com uma elegância que não podia ser refutada. Eles queriam te ver como uma lição de fracasso, mas você se tornou o maior exemplo de resistência que aquela cidade já testemunhou. Agora o que era profecia virou vergonha, e a vergonha é mais profunda porque eles não erraram com cautela, erraram com arrogância, fizeram das suas falas uma bandeira, apostaram na sua queda como quem aposta todas as fichas na roleta. E perderam. Não apenas a aposta, mas a credibilidade, porque quem julga o futuro alheio com base em arrogância revela, na verdade, a limitação do próprio espírito. Suas palavras ecoam agora como um julgamento contra eles mesmos. E sua ascensão é o testemunho final de que toda tentativa de prever seu fim foi apenas uma projeção do medo que tinham da sua verdade. Há perguntas que são como espelhos quebrando em câmera lenta. E quando essas perguntas vêm das crianças, o estrondo é ainda mais doloroso. Por que trataram ele assim? O que ele fez de errado? Porque ninguém ajudou? São questionamentos simples, mas que carregam um peso devastador. Porque a pureza de quem pergunta não carrega as amarras da conivência. As crianças não participaram da mentira. Elas apenas observam. E quando observam, enxergam com mais clareza do que muitos adultos jamais ousaram ver. O problema é que essas perguntas não têm respostas. Pelo menos não respostas que sustentem a aparência que os adultos tanto tentaram preservar. E é aí que o efeito espelho se intensifica. Porque cada vez que um filho ou uma neta questiona o passado, ela está colocando um holofote sobre as omissões, as mentiras e a covardia de toda uma geração. Não dá mais para disfarçar. A nova geração já percebeu o que houve. Eles não entenderam porque todos viraram o rosto. E o desconforto de não conseguir responder essas perguntas com honestidade se transforma em uma vergonha crua e silenciosa. Essa vergonha é intergeracional.
Não vai se apagar com o tempo, porque essas crianças crescerão lembrando das dúvidas que nunca foram respondidas. Elas carregarão em si uma indignação legítima, construída não pelo que ouviram, mas pelo que presenciaram. E isso reescreve legados, reconfigura narrativas familiares, transforma os respeitados em cúmplices e os esquecidos em mártires. A cidade não enfrenta apenas o julgamento do presente, enfrenta o olhar implacável do futuro. Porque quando até as crianças enxergam a injustiça, não há mais desculpa que resista. Nem todos gritaram, nem todos atacaram, muitos apenas se calaram e achavam que isso os tornaria inocentes, que ficar quieto era o mesmo que não participar. Mas o silêncio não foi neutro, foi escolha. Cada vez que olharam e não disseram nada, cada vez que ouviram e não reagiram, cada vez que alguém pediu socorro com o olhar e receberam apenas um desvio de atenção, cada silêncio foi um tijolo na muralha da impunidade, e agora essa muralha desmorona sobre todos os que acharam que poderiam se proteger atrás dela. O mais cruel é que muitos ainda tentam justificar. Eu não podia fazer nada, não era problema meu. Mas toda injustiça que prospera é alimentada pela inércia dos que poderiam ter feito algo e preferiram não se envolver. O medo os impediu de falar, mas não os livrou da culpa. Porque não fazer nada diante do erro é agir a favor dele. E agora o que resta é a percepção clara de que cada omissão foi uma colaboração. Eles não bateram, mas seguraram a porta aberta para quem fez isso. Não espalharam boatos, mas riram quando ouviram. Não expulsaram, mas viraram o rosto. E isso os conecta inexoravelmente à vergonha que hoje os cerca. A dor de ter sido conivente se torna mais aguda quando a verdade explode à vista de todos. E o silêncio, antes confortável, agora os sufoca. Não há mais como dizer, eu não sabia. Sabiam. Todos sabiam. Mas optaram pelo silêncio porque falar exigia coragem. E coragem era um preço que poucos estavam dispostos a pagar. Agora pagam outro, o preço da vergonha eterna. Porque não há castigo maior do que olhar no espelho e saber que, quando o certo precisava ser feito, você escolheu o nada. Durante muito tempo, eles se esconderam atrás da ideia de que o que acontece aqui fica aqui. Como se a cidade fosse um mundo fechado, imune ao olhar externo, protegida por uma cortina de conveniência. Mas o tempo mudou. E a verdade, que antes era sufocada nos becos do silêncio, ganhou asas. Ela escapou, vazou pelos muros invisíveis que tentaram erguer. Chegou às redes, atravessou fronteiras, alcançou olhares que não têm vínculo com o passado, mas têm sede de justiça. E agora a cidade se vê exposta, como um palco cujas cortinas caíram no meio do espetáculo. A vergonha se amplifica quando não há mais como esconder. O que antes era um sussurro entre conhecidos, agora é comentário em círculos distantes. A reputação construída com aparência desmorona sob o peso da opinião pública, porque o olhar de quem está de fora não tem laços, não tem interesses, não tem pactos. Ele apenas observa e julga com a frieza de quem vê o óbvio. E o óbvio é que aquela cidade, antes tão preocupada em parecer justa, revelou-se um retrato cruel de conveniência, conivência e covardia. Não há mais retorno possível. A tentativa de controlar a narrativa foi desfeita. O mundo está vendo. E ver, nesse caso, é sinônimo de entender, de perceber, de apontar. Não existe mais o conforto da dúvida. Cada novo olhar que se volta para essa história se torna uma testemunha da verdade. E com cada nova testemunha, a vergonha se torna mais irreversível. Porque quando a luz externa entra, ela ilumina até os cantos mais escuros. E a cidade, que antes fingia ter honra, agora precisa lidar com o fato de que sua imagem está marcada. Não por uma mentira que saiu, mas por uma verdade que não pôde mais ser contida. O sistema parecia sólido, regras não escritas,
lealdades silenciosas, códigos de comportamento que todos seguiam como se fosse natural. Um culto social, travestido de comunidade, onde questionar era pecado, divergir era traição e o silêncio era virtude. Ninguém ousava desafiar. Ninguém queria ser o alvo da vez. E assim, a cidade seguiu por anos, cultivando a obediência como se fosse moralidade. Mas bastou uma pessoa se recusar a se curvar para que tudo começasse a ruir. Porque a coragem, quando é real, tem o poder de abalar estruturas que pareciam inabaláveis. A recusa em aceitar as regras do jogo expôs a verdade. Aquilo não era união, era controle. Não era harmonia, era opressão. E o que antes era visto como tradição começou a mostrar seu verdadeiro rosto, o de um sistema que dependia da submissão para sobreviver. Quando alguém diz não, quando alguém mantém a cabeça erguida enquanto todos se ajoelham, a ilusão perde força. E foi isso que aconteceu. A máscara caiu. O culto foi desmascarado. E a vergonha agora é coletiva, porque ninguém mais pode fingir que não sabia. Tudo está às claras. O que mais dói para aqueles que sustentavam essa estrutura é que a coragem de um só evidenciou a fraqueza de muitos. Enquanto uns seguiam o fluxo para não se indispor, alguém escolheu o confronto para preservar a própria verdade. Essa escolha iluminou tudo. As mentiras, os pactos, as farsas. A cidade inteira foi colocada diante de um espelho e não gostou do que viu. A humilhação não vem apenas da exposição. Vem do fato de que bastou uma pessoa íntegra para derrubar um castelo construído com medo, e esse castelo agora é só ruína e memória vergonhosa de um sistema que não resistiu à luz da verdade. No fim, nenhuma palavra dita contra você sobreviveu ao tempo. Nenhum boato resistiu ao confronto com a realidade. Nenhum julgamento prevaleceu diante dos fatos, porque você não apenas sobreviveu, você se transformou, e sua vida hoje é a prova final. Não uma prova escrita, apagável ou contestável, mas uma prova viva. Você anda, respira, floresce, e isso basta para desmentir todas as versões deturpadas que tentaram impor sobre você. Sua existência é uma sentença em movimento, declarando que a verdade sempre vence, mesmo quando leva tempo. Eles tentaram enterrar sua história com mentiras, mas cada passo que você deu fora da cova que cavaram se transformou em testemunho. Agora não há argumento, não há defesa, porque a imagem deles está gravada na memória coletiva. Os que atacaram, os que calaram, os que zombaram, todos estão marcados. E você? Você se tornou o marco, a referência, a lembrança permanente de que nem todos se dobram, nem todos se apagam, nem todos se perdem no meio da lama. Alguns emergem, e quando emergem, sua verdade se torna inquestionável. É isso que os assombra agora. Sua vida não precisa de legenda. Ela não requer justificativa. Ela é. E por ser, ela prova. Prova que as narrativas construídas com crueldade sempre desabam diante de uma existência que se recusa a ser diminuída. Eles podem tentar fingir normalidade, podem tentar seguir, mas não há mais como ignorar. O rosto deles está vinculado à vergonha, enquanto o seu está eternizado como símbolo de resiliência. Você não precisou destruir ninguém, bastou continuar existindo. E isso foi mais poderoso do que qualquer vingança, porque a sua verdade não se defende com palavras. Ela se comprova com vida.